Mulheres são presas em Valparaíso, suspeitas de aplicarem o golpe do Boa Noite Cinderela. E você vai ver ainda. Pelo menos 10 licitações teriam sido fraudadas no esquema de desvio envolvendo o prefeito de Caldas Novas. IBGE aponta que Goiás é o quarto maior produtor de soja do país. E a gente vai mostrar a história de sucesso de uma atleta de Valparaíso. É agora, no Jornal Anhanguera, segunda edição. Olá, boa noite. A polícia investiga um grupo de mulheres suspeitas de aplicarem o golpe Boa Noite Cinderela. Elas são moradoras de cidades aqui do entorno e frequentavam bares no Distrito Federal. Seduziam os homens para depois roubar. Em Valparaíso, a polícia prendeu Mayra de Oliveira, de 27 anos, e Iraneide do Rosário, de 29. Daniele Luz, de 21 anos, que mora em Novo Gama, está foragida. Segundo a polícia, as três frequentavam bares do Gama, Guará, Riacho Fundo, Águas Claras, Taguatinga e Águas Lindas. O alvo eram homens com idade entre 40 e 60 anos com alto poder aquisitivo. Ainda segundo a polícia, elas agiam em dupla e, após seduzirem os homens, levavam eles para outro ambiente, onde colocavam remédio na bebida deles. É o chamado Boa Noite Cinderela. A investigação começou em agosto e 6 vítimas já procuraram a polícia. No dia 16 de agosto, 2 golpistas chegaram a ser presas em Águas Lindas, mas foram liberadas e voltaram a agir. 11 dias depois, um homem que saiu com Daniele e Mayra morreu. A polícia disse que era um aposentado do Senado de 63 anos. Se tivesse só a pessoa, dentro de um carro, num hotel, eu subtraía todos os objetos dela, joias, documentos, carteira, até o veículo, entendeu? Mas tem situações que elas chegaram a ir para casa das pessoas, entendeu? Das vítimas. Tudo que elas conseguissem vender, elas levavam. As mulheres já confessaram 8 vítimas. Pelo menos 10 licitações teriam sido fraudadas e R$ 1 milhão desviado do município de Caldas Novas. É o que apontaram as investigações do Ministério Público Estadual. Ontem, uma operação comandada pelo MP levou para a cadeia o prefeito Evandro Magal e outras 8 pessoas. O foco era desviar dinheiro, fraudando as licitações de prestação de serviço e fornecimento de materiais para a Prefeitura de Caldas Novas, segundo o Ministério Público. Obviamente comandado pelo prefeito, que é o chefe do executivo, que direcionava algumas licitações para determinadas empresas. Além de ser ligadas ao prefeito, algumas não existiam. Essa empresa não existindo, a licitação para que ela fosse vencedora nisso foi fraudulenta. Os 9 presos estão na casa de prisão provisória em Aparecida de Goiânia. São empresários, funcionários e ex-funcionários da prefeitura, além do prefeito de Caldas Novas, Evandro Magal, do Progressistas. Eles ainda não foram ouvidos pelo Ministério Público, que analisa os documentos apreendidos durante a operação negociata. Os promotores explicaram que a investigação ainda está sob sigilo e, por isso, ainda não é possível detalhar todos os pontos que estão sendo analisados. Mas eles confirmaram que, no mínimo, 10 licitações foram fraudadas, causando um prejuízo de pelo menos R$ 1 milhão. Fraudes que teriam ocorrido num período de 2 anos. O Ministério Público diz que vai pedir que o dinheiro que saiu de forma ilegal seja devolvido aos cofres da Prefeitura. A maioria desses contratos, que são objetos de investigação, são contratos já encerrados. Não é exatamente um cancelamento, mas um ressarcimento ao erário desse prejuízo que foi causado. A defesa do prefeito de Caldas Novas disse que não há provas contra Evaldo Magal e que vai provar a inocência dele. O progressista, partido de Evaldo Magal, disse que espera que as investigações esclareçam o caso e que seja garantido o direito de defesa do prefeito. Veja a seguir, Goiás é o quarto maior produtor de soja do país e ainda, agricultores compartilham técnica para evitar queimadas. Agora, 7h15, voltamos em instantes.
Estamos de volta e olha só, o IBGE divulgou um levantamento da safra 2016-2017. Goiás é o quarto maior produtor de soja do país, atrás de Mato Grosso, Paraná e Rio Grande do Sul. O levantamento também mostrou que entre os 15 municípios brasileiros que mais produzem o grão no país, 3 são goianos. Na fazenda do Vilmar Filho, a terra está limpa, não tem plantação. Assim como os outros produtores, ele está esperando o término do vazio sanitário para começar o plantio da soja. Plantei 700 hectares, aí uma média de 62 sacos, para mim é uma média boa. E agora a gente espera esse vazio sanitário chegar ao fim para a gente começar e chover, né, para a gente começar o plantio. De acordo com o último levantamento do IBGE, Goiás é o quarto colocado no ranking nacional dos produtores de grãos. 3 municípios goianos estão entre os 15 maiores produtores de soja do país. Rio Verde foi o que mais produziu aqui em Goiás, 1.010.000 toneladas, o que representa quase 15% da produção total no estado. Jataí vem logo em seguida, com 1.006.000 toneladas do grão. E Cristalina, no entorno do Distrito Federal, com 811.000 toneladas de soja. Para essa próxima safra, a expectativa dos agricultores aqui de Goiás é superar esses números. A gente está com expectativa boa, né? Ainda ter uma margem de lucro satisfatória, então a gente está confiante, né? Esperando que o tempo vá contribuir com a gente para a gente ter uma boa produção. A safra total do estado foi de 11 milhões e 37 mil toneladas, 11% mais do que a safra anterior. Nessa seca, as queimadas já atingiram mais de 5 mil hectares de área verde do DF. Quando os incêndios ocorrem nas propriedades rurais, o prejuízo é certo para o agricultor. Por isso, técnicos da Emater estão percorrendo áreas rurais para ensinar técnicas de prevenção. Se a seca já tá difícil pra gente na cidade, pense no campo. Carlos é produtor rural. A plantação de milho dele já foi colhida, mas se pegar fogo aqui, vixe, a próxima safra vai cair. Ano passado, eu particularmente tive um prejuízo da ordem de R$60 mil por conta de um fogo que pegou aqui na propriedade. Prejuízo para o Carlos e para o meio ambiente, se virar um incêndio florestal. Por isso que os agricultores precisam saber como prevenir as queimadas. Uma das técnicas se chama aceiro. Aceiro é abrir esse espaço livre entre a vegetação da beira da estrada e a plantação, porque a chance é maior de pegar fogo na beira da estrada. Daí imagina, com esse vento, a palha chama o fogo. Tem que evitar. Outra prática, este ano o Carlos plantou braquiárias, esse pasto verde, para também ser uma barreira contra o fogo. Os agricultores também contam com a ajuda dos agrônomos da Emater, a empresa de extensão rural do GDF. Então sempre estamos orientando que o agricultor não espere o incêndio apontar no horizonte para iniciar uma medida de combate de incêndio, né? Trabalhe e faça seus aceros antecipadamente. E domingo tem o Jornal do Campo. Vamos para os destaques. Olá pessoal do Jornal Anhanguera, tudo bem? O Jornal do Campo deste domingo vai mostrar para você o quanto o confinamento de bois evoluiu nos últimos anos. Melhoramento genético, inovação tecnológica, manejo e nutrição. Assim o boi em menos tempo ganha mais peso. Vamos falar também do perigo das queimadas com a baixa umidade e o vento forte. O preparo do solo para o plantio da soja. E nos Sabores do Campo, uma receita especial de um biscoito de nome diferente. É a calça virada, essa espécie de pãozinho com açúcar e canela, que dá água na boca de qualquer um. Domingo, depois da Santa Missa. E em instantes, a história da atleta de Valparaíso, que conquistou o 3º lugar no Campeonato Brasileiro de Karatê. Agora 7h21, a gente volta já. Eleições 2018, vamos ver como é que foi o dia de campanha dos candidatos a governador de Goiás, mais bem avaliados na última pesquisa Ibope. O candidato Zé Eliton, do PSDB, concedeu entrevista ao jornal Anhanguera, a primeira edição.
Ele chegou acompanhado de assessores, cumprimentou funcionários e durante 20 minutos respondeu às perguntas dos jornalistas. Daniel Vilela, do MDB, se reuniu com lojistas da região da 44, em Goiânia, expôs as propostas que tem para o setor de confecção em Goiás. Depois fez caminhada no polo de moda e cumprimentou comerciantes e consumidores. Ronaldo Caiado, do DEM, visitou 7 cidades da região da Estrada de Ferro. No início da manhã, o candidato foi recebido no trevo de Bonfinópolis. Cumprimentou moradores e depois seguiu em carreata pelo centro da cidade. O dia de campanha de Cátia Maria, do PT, foi no sudoeste do estado. Em Jataí, ela concedeu entrevistas a emissoras de TV e rádio. Falou sobre as propostas que tem para o desenvolvimento econômico da região. Vamos falar de esporte agora. A gente vai mostrar a história de uma atleta de Valparaíso. Ela precisou vender uma rifa para juntar dinheiro e participar de um campeonato. E o resultado foi positivo. A karateca ganhou o 3º lugar no campeonato disputado em Maracanaú, no Ceará. A medalha de bronze é da atleta de Valparaíso, Patrícia Nascimento. As lutas foram bem competitivas, difíceis, mas graças a Deus consegui me classificar entre as 3 melhores. A karateca ganhou o 3º lugar no 19º Campeonato Brasileiro de Karatê. A disputa foi em Maracanaú, Ceará. Quase 20 horas de viagem de carro. Todo esse sacrifício foi possível através de uma rifa. Ajude um atleta. A contribuição de muita gente ajudou com as despesas. E graças a Deus também ter alcançado o pódio, graças a eles também que investiram no nosso sonho. A Patrícia agora faz parte do ranking nacional entre as 3 melhores. Com o 3º lugar, ela já pode representar o país no Mundial de Karatê. Enquanto o dia não chega, ela continua fazendo aquilo que mais ama. Aula de Karatê para os pequeninos. E não é fácil não, viu? São crianças de 4, 5 anos e não importa a idade. O Arthur, por exemplo, já sabe até o nome de uma arte marcial moderna do Karatê. Karatê-do. A Débora e o Samuel são irmãos, um pouco hiperativos, brigam em casa, aquela coisa. Mas o Karatê tá ajudando, né, mãe? O cognitivo, como eu falei, ele aumenta. O que você está aprendendo aí? Balé e karatê. A Sensei agradece o reconhecimento. E o J2 dessa sexta-feira fica por aqui. Para você uma boa noite, um bom fim de semana. E a gente volta a se ver na segunda-feira. Tchau.